Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Então, a gente vai fazer um exercício bastante rápido, no máximo 2h30, pode ser? A gente chama de aterrissagem, para que a gente possa chegar aqui com a nossa mente também, né? Muitas vezes a gente chega só de corpo, mas a mente está em outro lugar. Então, a gente vai fazer um exercício bastante breve para a gente poder chegar. E pode ficar da maneira que vocês quiserem dar uma ajustada no corpo, né, dar uma erguidinha. Quem quiser dormir, só também dormir, não tem problema. E esse exercício fica mais fácil se a gente fizer de olhos fechados. Então, quem quiser fazer de olho fechado. Então, se também não ficarem confortáveis de olhos fechados, pode deixá-los abertos, semiabertos. A gente, então, dá uma pequena ajustada no corpo, fecha os olhos, se for possível. E a gente vai fazer o exercício em 3 etapas. A primeira etapa, a gente vai perceber os contatos do corpo com o chão, dos pés com o chão, os contatos do corpo com a cadeira. Podemos perceber o ponto de apoio da cadeira com o corpo. Podemos perceber também o contato da pele com a roupa. E qualquer outra sensação ao longo do corpo que me chame a atenção. Eu vou notando as sensações ao longo do corpo. Agora, na segunda etapa, a gente vai aos poucos levando a nossa atenção para a respiração. Eu não preciso mudar a respiração, apenas vou acompanhando da maneira que ela estiver agora. Uma maneira fácil de se conectar com a respiração é perceber os movimentos no abdômen, na barriga. A gente pode perceber a barriga inflando e desinflando. E não tem problema se a mente for para outro lugar. É normal que a mente vá para outro lugar, que haja pensamentos, imagens. Se eu perceber que a mente saiu, aos poucos eu volto a levá-la para a respiração, sem precisar brigar com isso. Volto a me conectar com a respiração, percebendo a entrada e a saída do ar por alguns instantes. E depois, a partir da respiração, a gente pode voltar a se conectar com todo o corpo, voltar a perceber o corpo por inteiro. Podemos perceber também o ambiente que a gente está, os sons, a temperatura, a presença das pessoas. E aos poucos a gente pode voltar a abrir os olhos quando quisermos. Legal? Deu para dormir um pouquinho? Então, essa foi uma breve prática, né? Uma breve pausa de consciência para a gente estar mais integrado aqui na nossa atividade. Então, passo para o Gustavo novamente. Doutor Marcelo, já vou te convidar a sentar aqui na mesa, fica super à vontade. Eu vou te apresentar formalmente agora. Eu inverti um pouco para mostrar para vocês que o nosso time aqui é um timaço para falar sobre um tema que eu acho que todo mundo considera crucial no século XXI. O Dr. Marcelo é pesquisador e médico especialista em Mindfulness e promoção da saúde para adultos e crianças. É professor de medicina da Unifesp, pós-doutor em Mindfulness e saúde mental pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. Ele coordena o Mente Aberta, Centro Brasileiro de Mindfulness, um tipo de meditação que vocês acabaram de experimentar. Vou convidar também aqui para a mesa mais 2 pessoas que eu tenho certeza que vocês vão se conectar rapidamente. Uma delas é a Lidiane Araújo. Vem para cá, moça. Ela é psicóloga, psicoterapeuta corporal, bioenergética, especialista em saúde coletiva, com foco em juventudes, atuou na saúde mental do município de São Paulo e hoje é colaboradora do AMA Psique e Negritude, instituto que desenvolve estratégias para a identificação, elaboração e desconstrução do racismo e seus efeitos psicossociais.
E chamo também o Pedro, camarada Pedro Neville, é repórter da Globo News. Ele apresenta séries documentais no canal. Uma delas é o Desacelera, que estreia em janeiro agora. A gente já tem spoiler para dar para vocês hoje, sobre soluções para quem, como ele, quer frear a ansiedade e acalmar a mente. Então hoje a gente vai falar muito disso, né? Do que se passa na nossa cabeça. Eu sou Gustavo Ziller, eu sou criador e protagonista de uma série do canal Off chamada Sete Cumes. E depois que eu conheci quem ia estar aqui comigo hoje, que eu entendi por que a Globo me convidou para mediar essa mesa. Porque todo mundo que assiste o Sete Cumes acha que a série é sobre um cara subindo montanha, né? Sete Cumes é a montanha mais alta de cada continente, dividindo as Américas em dois, América do Norte e América do Sul. Mas a série não é sobre isso, o roteiro é sobre todo desenvolvido em cima de uma síndrome de burnout que eu tive em 2012 e como que eu consegui sair dela, movendo a minha família próxima de mim, o esporte, por aí vai. Então, eu estou me sentindo em casa com vocês aqui, vou aprender mais ainda do que se trata. Agora, eu queria desafiar vocês três a um exercício aqui. Professor, me permita, agora eu que vou fazer o exercício com vocês, cobaias, tá? Que é assim, eu apresentei vocês aqui de forma muito técnica, uma forma que... Agora, se a turma perguntar quem você é, Pedro, começando por você, como que você se apresenta para essa turma e como que você se conectou com esse tema que a gente vai debater aqui hoje? Boa tarde, gente. Eu sou um cara muito ansioso, esse sou eu. Não chego a ter o transtorno de ansiedade, não passo essa fronteira, porque ansiedade todo mundo tem um pouquinho e é até natural que se tenha. A gente, quando vai encarar um evento que julga ser muito importante, uma prova de vestibular, um casamento, quem não fica ansioso? Todo mundo fica. E eu, como repórter, sinto isso a todo momento, porque eu trabalho na Globo News, e lá a gente tem entradas ao vivo o dia inteiro, e é claro que toda vez que a gente vai entrar ao vivo, por mais que você faça repetidamente, você fica ansioso. Então, óbvio que antes de vir para cá, ontem de noite estava dormindo bem até umas 2h38, e aí eu acordei assim, e abri o olho e falei, e amanhã? E pronto, acabou, não consegui mais dormir. Até tentei, a gente na Globo News está desenvolvendo uma série chamada Desacelera, e é por isso que eu estou aqui respondendo a sua pergunta segunda. Desacelera porque a gente está vivendo num ritmo de mundo muito acelerado e todo mundo sente um pouco de vontade de pisar no freio, ou pelo menos a maioria. E eu aproveitei algumas estratégias que eu já colhi nessa série e tentei fazer de madrugada ali, tentei respirar de maneira... respiração diafragmática. Colocar a mão na barriga, tentar inflar e desinflar, e não adiantou, mas... adiantou um pouquinho. Sabe? Aliás, foi uma experiência que eu fiz, porque desde que eu comecei a colher essas declarações de especialistas, nessa série que vai estrear em janeiro na Globo News, eu entrevisto instrutor de meditação, médicos, psicólogos, psiquiatras e pessoas que vivem com ansiedade e atravessam aquela linha do transtorno de ansiedade. Então, até que dessa vez foi uma experiência que eu tive. Eu respirei e de tanto respirar, prestando atenção, como a gente fez agora há pouco aqui, na barriga inflando, desinflando, eu me senti um pouco melhor. De fato, isso aciona, né, os neurotransmissores que dão uma sensação de relaxamento. Então, esse sou eu, uma pessoa muito ansiosa. Aliás, exemplos não faltam. Eu não ando mais de mão dada com a minha mulher, não, porque a gente não tem química, óbvio, mas é porque eu estou sempre em impedimento, eu estou sempre andando assim, eu estou sempre apressado. Então ela já desistiu, já no terceiro mês, ela vai. Eu estou sempre. Estou sempre em impedimento, é um conceito interessante. E no cinema eu já saio assim que dá a primeira oportunidade de aparecer créditos. Eu estou sempre muito ansioso e não chego a passar esse limite, mas exemplos não me faltam. Eu vou levar o cachorro e esqueço o cachorro, ele já está até de coleira em casa, porque eu sou tão distraído que isso acontece de fato. E essa distração, inclusive, me faz esquecer as coisas. Eu esqueci o que mais eu ia dizer agora. Mas, então, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de passar a palavra para a Lidiane. Antes de você entrar no ar, o que te faz, então, performar durante aqueles 3 minutos do ao vivo ali? Se o Pedro que a gente conheceu agora, esse que você descreveu, como que você consegue se transformar naqueles 3 minutos? Boa.
fui aprendendo. Eu trabalhava em sites da internet primeiro. Isso, comecei a trabalhar com jornalismo em 2006. Então, eu trabalhava em sites de internet, trabalhando com jornalismo esportivo, primeiro no IG, no portal IG, depois no UOL, depois no R7, e sempre com uma cameretinha bem pequena, que eu posicionava no tripé, às vezes virava para mim e fazia a passagem. Tem muitos estudantes de jornalismo aqui, gente? Deixa eu ver. Não, até que... Então, a passagem é aquela parte que a gente aparece na hora da matéria. Então, a gente está fazendo uma reportagem e a passagem é a hora que o repórter aparece. Me virava ali, sozinho, com uma câmera bem pequenininha, e apareceu a oportunidade de ir para a Globo News. Eu mirei no Sport TV, eu participei de um concurso para ser narrador, não achava que eu tinha talento. A minha voz é fina, eu acho que eu irritaria as pessoas, mas eu tentei. Ficar 2 horas me escutando, eu acho que ninguém aguentaria. Hoje é mais curto. E tentei, as pessoas que fazem a consultoria para o Sport TV são as mesmas pessoas que também juntam talentos para a Globo News, e eles falaram, olha, a gente identificou um talento em você, talvez não para o Sport TV, mas quem sabe para a Globo News. Você quer? Eu falei, óbvio que eu quero, eu trabalhava em um lugar pequeno, e fui. E na primeira vez que eu entrei ao vivo, no primeiro dia, eu cheguei lá sem nunca ter feito, e o meu chefe, chamado Carlos Jardim, chefe de reportagem e de redação da Globo News, falou, olha, você amanhã está entrando ao vivo, tá? Eu falei, tá. E imagina, nunca tinha feito ao vivo, eu voltei para casa com o coração assim, fui comprar roupa, eu nem tinha roupa, nem sabia como vestir. Isso foi em 2014, nem tem muito tempo isso. E até hoje a minha mulher não toma mais refrigerante por causa desse primeiro dia. Explique isso. Nesse primeiro dia, quando eu cheguei, eu já entrei num caminhão, eu trabalhava até anteontem com a camerinha. Entrei num caminhão que tinha operador, levantou satélite, falei, gente, isso tudo é para mim, não acredito. E eu não sabia como fazer uma reportagem ao vivo sobre parques, uma palestra sobre parques urbanos, que aconteceu no Jardim Botânico. E o que eu vou fazer? Eu vou decorar? Eu vou escrever e ler? Fica feio ao vivo, né? Vou decorar? Não sei o que eu vou fazer. E aí eu inventei de decorar. Pior ideia que já aconteceu na minha vida. Porque você, quando decora, se você perde o fio da meada ali, acabou. E faltando 2 minutos no ponto, falaram assim, faltam 2 minutos, você está ouvindo bem? Eu falei, estou ouvindo, e o coração... Aí, falta 1 minuto, você está ouvindo a apresentadora falar as notícias? Estou ouvindo. E faltando... depois do intervalo é você, tá? 30 segundos. Está ouvindo ainda? Estou. Faltando 10 segundos, eu parei de ouvir. Eu falei, gente, não estou mais ouvindo. E ela falou, a moça do switcher, mas peraí, não está ouvindo nada? Eu falei, não. Então vai ou não vai? Eu falei, o quê? Vai! E tudo que eu tinha preparado sumiu. Durante 30 segundos eu tentei, gaguejando, foi horrível, foram os piores 30 segundos da minha vida. E acho que por aí surgiu um anjo, e aí eu vou explicar por quê, que a moça falou para mim, olha, não está valendo não, tá? Tudo que você falou não valeu. Eu falei, ai meu Deus, aí falei um palavrão lá de alívio, e todo mundo em volta, assim, riu. Eu falei, então, daqui a 2 minutos é você, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu me concentrei, consegui ouvir, e deu tudo certo. Por conta disso, minha mulher não bebe mais refrigerante, que ela fez uma promessa que se eu fosse bem nesse primeiro dia, ela que está... Maravilhoso. Ela não bebe mais refrigerante pelo resto da vida, agora ela está lá com o Benjamin no Rio de Janeiro, na barriguinha. E eu fui tendo que trabalhar a minha ansiedade, entrar ao vivo para falar 3 minutos, na Globo... 3 minutos é muita coisa. A Globo News, ela tem jornal o dia inteiro. Então, você vai se acostumando a falar por tanto tempo. As entradas são maiores do que nos jornais normais, dos canais que tem também novela. Na Globo, por exemplo, os jornais são curtos, as entradas são menores. Na Globo News, elas são entradas gigantes. O que eu me condicionei foi, gente, quando você está falando aqui entre uma conversa, a gente não calcula o que a gente vai dizer, a palavra vem e você solta. Mas quando você está olhando para aquela câmera ali, inclusive é um bom exemplo, tem uma luzinha vermelha ali, a sua mente não funciona da mesma maneira. Funciona de uma maneira diferente. Então, o que eu consegui fazer para me desacelerar nesses momentos e ter raciocínio para conseguir expor o que eu queria, foi pensar que eu estava falando só com a apresentadora, e aí conversando com ela. E aí, conversando, eu fui arranjando esse jeito de entrar ao vivo que eu uso hoje, conversado mesmo, sabe? Porque até errando, quando você está conversando, tem uma liberdade, uma licença maior do que se eu tentasse ser aquele repórter robozinho mesmo, que eu imagino não conseguiria ser. Então, eu sou bom nesse negócio de errar, erro muito, mas como eu erro conversando,
passa e acho que foi o jeito que eu consegui arrumar para, pelo menos nesse ao vivo, desacelerar. Maravilhoso. Marcelo, eu vou passar para você a palavra. Lidiane, você vai encerrar essa primeira etapa, porque eu acho que o Pedro tocou numa coisa legal. Ele falou de estados alterados da mente. De certa forma, o exercício que você fez aqui com a gente, me corrija se eu estiver errado, mas você trabalhou em alterar o nosso estado e trazer a gente para cá. O mindfulness é isso? Dá para você explicar um pouquinho? E mais, como que você se conectou com essa prática? Você lembra o clique que deu na tua vida? Legal, a gente diz que mindfulness, a tradução é atenção plena, né? E não seria exatamente um estado alterado da mente, seria um dos estados da mente, né? Então a gente pode classificar em 2 grandes estados: o estado de dispersão, que eu imagino que vocês tenham experimentado nesses momentos, né? A mente foi para outro lugar, em algum ponto. Então a gente tem uma tendência à dispersão mental. E tem o estado de atenção, né? De consciência plena do que a gente está fazendo. Então a gente pode dizer que a gente brinca, né? Pode passar nesses 2 estados, e há treinamentos para que eu possa acessar mais o estado de consciência plena. Então a atenção plena, na verdade, são programas, treinamentos, para que a gente possa desenvolver também esse estado de consciência, porque a nossa tendência, aproximadamente 50% do tempo, é a dispersão. Por isso que eu brinquei, né? Muito provavelmente aqui, nesse momento, vocês já tiveram, né? A mente já viajou para outro lugar e ela vai viajar, né? Às vezes a gente tem uma memória, alguém falou alguma coisa aqui interessante e a mente, bum, foi para outro lugar. Então a gente pode brincar nesses outros estados, né? Logicamente, cada um desses estados tem níveis de profundidade. Então eu posso estar num estado de consciência um pouco mais aprofundado, né? E as técnicas vão me dando essa possibilidade, essa habilidade de me aprofundar nesse estado de maior consciência. Mas faz parte da nossa mente, né? Você lembra o dia que você se interessou, de fato, em mergulhar e se tornar um super especialista na prática? Sim. Eu sou médico, né? Sempre me interessei, sempre que eu pensei em ser médico, eu nunca me pensei num consultório, né? Aliás, meus pais sempre brigaram comigo por causa disso, né? Que eles esperavam que eu fosse ser um médico de consultório. Mas eu sempre pensei em algo que eu pudesse ajudar as pessoas a precisarem menos dos médicos, né? Então, como que a gente cria ferramentas para poder cuidar da própria saúde, para poder ter, né, recursos internos de lidar com os estressores do dia a dia. Fui buscar várias dessas ferramentas, alguns tratamentos não convencionais, quando eu fui numa palestra e fui apresentado para Mindfulness, né? E aí eu vi que era aquilo que eu estava buscando, porque é uma ferramenta que está acessível a todos nós, faz parte, né, da nossa Constituição, que a gente pode desenvolver e que tem a ver com saúde mental, com lidar com o estresse do dia a dia, com ansiedade, com depressão, né? Então, é algo que está acessível, que todo mundo pode desenvolver, e eu vi que era isso que eu buscava. Lidiane, a gente brincou lá dentro que eu queria que você colocasse seu coração para fora aqui nesse início de papo. Conta para a gente como que você se conectou com a sua... o seu trabalho, né, a sua paixão hoje, e como que você se apresentaria para essa turma aí sem as técnicas que eu falei aqui? Acho que eu vou começar pela primeira. Então, enquanto eles falavam também, eu fui pensando como é que foi o meu processo, e não é muito simples de explicar, mas eu sempre quis fazer pedagogia. E aí chegou no 3º ano do ensino médio, eu falei, acho que não é isso que eu quero. E fiquei em dúvida naquela coisa da pressão, tenho que decidir. E não entrei logo na sequência na faculdade. E aí, por conta de uma amiga que falou, olha, acho que você tem tudo a ver com psicologia, ela ia fazer psicologia, eu me inscrevi, passei, entrei. E aí eu fui me apaixonando pela ciência, né, da psicologia, e eu tinha uma coisa de poder, enfim, militar nessa minha graduação, né, nessa minha formação. E de hoje é por isso que eu estou aqui, né, porque, enfim, na psicologia, falar de saúde mental e falar de saúde mental da população negra é uma linha importante, assim, me estrutura, né, enquanto ser humano, e de propósito de vida, enfim. Aí você fez uma segunda pergunta. Tá claro que o caminho de conexão com o tema vem desde esse momento, né? Mas essa transição de trabalhar com o Instituto AMA, aliás, explica um pouquinho o seu trabalho no AMA, para todo mundo se localizar aqui, por favor. Sim.
Vocês já ouviram falar no Instituto Ama Psique e Negritude? Alguém não? O Instituto Ama Psique e Negritude ele foi criado em 1995 e foi a partir de 4 psicólogas, né, mulheres psicólogas negras, que, enfim, sentiam essa ausência, essa falta de enxergar esse indivíduo negro. Porque acho que, quando a gente pensa em ser humano, geralmente a gente pensa num padrão, né, numa humanidade, que são homens, brancos, héteros, enfim. E a psicologia ela não é diferente, né? É uma ciência que vai reforçando e reforçou por muito tempo este lugar, que é o da invisibilidade, e aí o quanto as questões raciais elas não apareciam ao olhar para aquele indivíduo. E aí essas 4 psicólogas se juntaram e começaram a problematizar, mas a fazer trabalhos. Então, hoje, o Instituto Ama Psique ele está muito mais amplo, então tem muito mais profissionais comprometidos, e o objetivo de formação e conscientização e pautar políticas públicas, enfim, num recorte na função de problematizar a questão racial, né, o indivíduo a partir também da questão racial, colocando um aspecto que é da população brasileira, né? Se a gente for pensar, como é que pôde ficar tanto tempo numa invisibilidade se hoje quase 54% da população se auto-identifica, se autoclassifica enquanto sujeito negro? Tem uma coisa que você falou que eu queria trazer para o papo aqui, que eu acho que é importante. O AMA é de 95, século passado. Não está tão longe assim, mas é século passado, século XX. A doença do século XXI a ansiedade, são as síndromes relacionadas ao cérebro. Isso está ficando alarmante, né? Doutor Marcelo, quando a gente fala de 95 para cá, ou seja, quase 25 anos depois, ficou pesado mesmo, está alarmante, o negócio mudou tanto assim de uma geração e meia para cá. E aí eu vou emendar a pergunta com a primeira aqui. Você acha que isso pode ser um problema da era digital, do excesso de informação digital? Procede? A gente tem dados, desculpe, em especial americanos. Os americanos eles coletam, né, tem muitos dados que a gente pode confiar. Eles fizeram uma pesquisa recente falando da expectativa de vida, como que evoluiu nos últimos 50 anos. E eles viram que aumentou a expectativa de vida, mas nos últimos 10 anos ela diminuiu, tem uma tendência de queda. E essa tendência se explica por dependência, né, de álcool e drogas e suicídio, né? São 2 questões relacionadas à saúde mental. E outras pesquisas, né, ao longo do mundo nos mostram isso também. Hoje em dia, apesar da violência continuar sendo muito importante, a violência externa, mas morrem mais pessoas que se suicidam no mundo do que por violência, né? Então, a curva está indo no sentido da saúde mental. Então, isso tem acontecido nas últimas décadas, né? Existem várias razões para isso, mas, com certeza, um contexto de sociedade que a gente vive facilita isso, né? A gente pode dizer que está vivendo uma mudança de época, né? Tem muita coisa acontecendo nova, transição. Um aspecto que a gente chama de mundo disruptivo é que, do ponto de vista do estresse, quanto mais a gente se sente no controle, menos a gente percebe o estresse. E quanto menos a gente percebe controle, mais a gente percebe o estresse. Então, a gente está num momento de transição, de incertezas, onde o estresse se aflora mais e todas as condições relacionadas ao estresse, que é da saúde mental, né, ansiedade, depressão, acabam aflorando também. A questão tecnológica também tem a ver, né? Logicamente, tecnologia é fantástico, né? Eu sou um fã de tecnologia, mas ela tem um lado negativo, que é o lado que nos rouba a atenção, em especial, né? A gente é muito estimulado no dia a dia. E tem uma relação também entre estar atento e se relacionar com o estresse, né? Então, tem muitas pesquisas mostrando que quanto menos atento eu estou, quanto mais a minha mente viaja, mais eu reajo ao estresse, mais eu percebo o estresse. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais focado eu estou, né, no que eu estou fazendo, menos eu percebo o estresse. Então, tem várias dessas variáveis, né, que podem explicar essa situação. Uma mudança, né, de época, uma revolução tecnológica, que tem um lado positivo, mas também gera incerteza, gera apreensão, né? E essa questão da atenção, e a tecnologia tem esse lado negativo, que acaba, né, roubando a nossa atenção. A gente diz que o recurso mais escasso hoje em dia, que começa com A, não é a água, é a atenção, né?
Então, o tempo inteiro nós estamos, né, sendo roubados no nível da atenção. Deixa eu acrescentar. Claro, por favor. Uma estatística, porque você deu algumas interessantes. E o Brasil hoje é o país que tem o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Não é essa ansiedade que a gente sente, que é normal e que é até boa para fazer a gente ficar alerta quando precisa. Essa ansiedade que a gente viveu, principalmente eu, né? Porque a gente tem aqui um especialista médico em mindfulness, tem uma psicóloga e tem um alpinista, que, aliás, você tem que contar também das suas experiências, porque... Vou contar uma de um Sherpa que eu conheci, mas continua aí, Pedro, que essa é boa. Qual que é o dado que você quer trazer para a gente? O dado que eu quero trazer é que não é essa ansiedade que todo mundo sente, que é normal e que faz a gente ficar alerta para comunicar bem, num caso como esse aqui, mas o Brasil tem quase 10% de pessoas que vivem com transtornos de ansiedade, que é quando... E o Marcelo. O Marcelo pode falar mais sobre isso, mas os transtornos de ansiedade são aquelas doenças que estão nesse guarda-chuva da ansiedade, que a gente está falando de pânico, então está falando de agorafobia, que é quando você tem a ansiedade por passar por um momento de ansiedade. Então, quem tem medo de falar em público, que é bem comum, já começa a sentir sintomas físicos, inclusive, de antes, quando você sabe que você vai passar por uma situação dessa. Então, os sintomas físicos também aparecem no transtorno de ansiedade generalizada. O senhor depois pode falar mais sobre isso. E os jovens? Como é que os jovens estão nesse momento em relação a esses transtornos de ansiedade? E aí, fazendo o link com a pergunta que você fez para a gente, a tecnologia influencia muito? Nesse programa Desacelera, eu conversei com 3 meninas, 2 decidiram sair das redes sociais, do Instagram e largar tudo. Uma não, porque lida bem com isso. As que saíram argumentaram que, eu estou vivendo uma fase da vida aqui em que a escola está me cobrando muito. A escola, eu acho que afeta mais a galera que está passando por ela nesse momento do que afetava a gente quando a gente viveu. Eu acho que hoje já tem muita escola fazendo ranking para o vestibular na 5ª série. Então, a pressão por notas, os alunos se sentem mais pressionados do que na nossa época. Então, essa juventude já lida com as cobranças da escola acima do normal. Já lida com as cobranças que elas se fazem nas redes sociais, porque quando você está ali encarando o mundo perfeito que as pessoas mostram nas redes sociais, maravilhoso, e você chega no final do dia e pensa, por que a minha vida não está assim? Por que elas estão fazendo coisas tão legais e eu não? Então, eventualmente, quem, no caso dessas 2, não estavam achando que estava colaborando para elas, ok, elas saíram. A outra não, a outra se viu, só para dar esses 3 exemplos que eu entrevistei, entendeu que não, que é possível tirar coisas boas sim do Instagram, e ela lida bem com isso, ela sabe que a vida dela é como é, e ela não precisa ter a vida dos outros. Então, em relação à juventude, é um tema importante para se debater. Agora, também a gente pode pensar, que tipo de exercícios a gente consegue fazer para nos livrar um pouquinho desse apego ao celular na mão o tempo todo? Então, eu estive no Instituto Delete, que é um instituto que justamente propõe exercícios para as pessoas que se sentem viciadas digitais. Então, você é desafiado a ver um filme sem tocar no celular. Será que é possível? Acho que a gente pode fazer esse teste quando for no cinema ou então em casa mesmo. Ler um capítulo de um livro inteiro sem tocar no celular, conversar com alguém. É irritante quando você está querendo contar alguma coisa e a pessoa não está prestando atenção a você. E aí você se irrita, mas daqui a pouco você vê que você mesmo está fazendo isso com alguém. Então, é possível fazer esse exercício também? Algumas sugestões que a gente pode jogar e vocês podem se desafiar a fazer também. Pessoal, a gente está recebendo as perguntas aqui. Para quem chegou agora, tem aquele jogo da velha E726, que é esse painel. É só entrar no sly.do, entrar na sala com aquele jogo da velha E726, vocês fazem a pergunta aí e aparece aqui para mim e a gente começa a debater em cima. Fechou? Jogo da velha E726. Lidiane, é diferente, obviamente, a gente conversou sobre isso lá dentro também, é muito diferente a população que você cuida, que é a população negra, de uma realidade que a gente vive, por exemplo, no meu caso, hétero, branco, classe média, que amanhã eu acordo, tem café da manhã, almoço e jantar. A gente pode dizer que esse número é maior, 10%, é um pouco maior, a gente se sente
uma pegada diferente. É óbvio que é diferente. Eu queria que você contasse a sua experiência com essas síndromes que a gente está vivendo hoje em dia. É uma epidemia na população negra também? Interessante pergunta. Acho que, sobretudo, é interessante porque para a gente entender o que é essa patologia, né? Então, o que a gente está chamando de o transtorno de ansiedade como patologia. Porque a população negra ela, tem uma trajetória diferente, né? Então, inserção no mercado de trabalho, valorização como indivíduo. Então, e aí o Marcelo ele falou sobre pesquisas que no Brasil faltam. Então, dados eu não consigo te dar. O que eu consigo te falar, e aí eu acho que tanto pensando na população mais pobre de uma maneira geral, quanto na população negra, e eu não atendo só negros, né? Atendo negros e brancos, mas para chamar a atenção de que, de fato, isso tem aparecido muito mais no consultório e na saúde pública, e cada vez mais novos, né? Porque existe uma cobrança de que, durante um período, hoje faz um tempo que eu não vejo, mas nas revistas tem o seu primeiro 1 milhão antes dos 30 anos, enfim. E aí, para a juventude, isso já vem com uma carga. Para a população negra, que possivelmente vai entrar mais tarde na faculdade, que até e a gente sabe, né, que o sistema ele é organizado de um jeito para ter a base ser sustentada por alguns indivíduos. Então, a ansiedade ela vem de uma maneira pela cobrança, mas pelo não acesso, por você não ter um espaço de cuidado, por você não conseguir falar sobre as suas questões. Então, até eu conseguir identificar que aquilo que eu estou sentindo todo dia é uma ansiedade em decorrência de eu não ser bem-quisto em algum lugar, de eu não conseguir ter essa livre circulação, é um processo de autoconhecimento, mas de poder parar e pensar e conseguir nomear, porque entra até na questão da nomeação, né? Então, desde se identificar como negro, o que na nossa sociedade é um processo, e não é um processo simples, porque geralmente a identificação racial ela vem por meio de uma maneira muito dolorosa, né? Então, ela vem por uma abordagem policial, ela vem pelo não acesso, ela vem por ser apontado por ter um cabelo de determinado jeito. Então, esse processo de você se reconhecer de uma maneira positiva e depois você conseguir fazer toda essa construção de que diante de eu ter esse corpo, de eu ter essas características, de eu me assumir de determinada maneira, como que eu cuido disso, né? Tá legal, porque vocês vão falando, a turma vai interagindo. Eu acho que a gente está fazendo um roteiro aqui para a gente conduzir esse papo. As perguntas aqui, tem 3 relacionadas a um tema muito legal, que é como que as escolas estão lidando com isso e se a presença de psicólogos e outros profissionais da saúde em escolas é insuficiente hoje. Se vocês acham que deveria ter um cuidado maior na escolarização, que é bem diferente de educação, né? Mas falando de escolarização aqui, eu tentei reunir 3 perguntas em uma. Doutor Marcelo, você acha que é insuficiente em escola e como que eles estão lidando com isso? As escolas, né, logicamente que têm diferentes abordagens, né, diferentes capacidades da escola prover isso. Mas as escolas estão muito interessadas hoje em dia em habilidades socioemocionais, né, que nos ajudam a regular melhor as emoções, né, discriminar melhor as emoções e lidar melhor com os nossos próprios fatores de estresse e também com a comunidade. Então, tem cada vez mais, né, o currículo envolve não só conteúdo, mas também habilidades para eu lidar, né, comigo mesmo e também com o grupo. Então, tem até uma política pública agora que o Estado de São Paulo está colocando para que isso vire parte do currículo. Quanto a ter psicólogos ou médicos ou profissionais de saúde dentro da escola, né, eu acho que se a gente for por esse caminho, é a minha opinião, né, a gente não vai dar conta de colocar psicólogo dentro da escola. Então, um outro caminho seria a gente ter psicólogos como apoiadores, né, dos professores, mas que os professores fossem mais treinados a lidarem também com essas questões, né, para melhorar o clima de classe, lidar com o bullying, lidar com as questões também socioemocionais. Então, muitas escolas têm feito isso, né? Então, treinamento dos próprios professores para que eles consigam identificar, primeiro consigam ter recursos próprios, né, porque é muito difícil o trabalho de professor, né, você lidar com
com toda a classe, com todo o nível de estresse que está envolvido, e para que eles possam também atuarem junto às crianças para que elas desenvolvam isso. Dentro do meu campo, né, de mindfulness, de atenção plena, tem protocolos para aplicação em escolas. E nesses protocolos acontece a mesma coisa. Eu treino o professor para que ele coloque isso dentro da classe, da aula, para que isso tenha sustentabilidade ao longo do ano e de todo o processo, né? Você tratou disso na série, Pedro? No Desacelera? Você chegou... Sim. Conta pra gente uma experiência que você viveu. Eu estive numa escola, inclusive eu queria perguntar para o Marcelo como é que ele entende a importância de as crianças entenderem suas emoções, inclusive, para você também, Lidiane, saberem expressar isso com palavras. Eu estive numa escola em que ali tinha aula de yoga para crianças. Eu acho que yoga para crianças é mais fácil para fazer ela se concentrar no momento presente do que a meditação, porque a criança naturalmente é agitada. Então elas ficam ali fazendo a pose do ursinho, imaginando que estão numa floresta com borboletas. E aí, super rendia, as crianças adoravam. Claro que tinha um mais espivitado que saia correndo e não respeitava nada, mas, claro, tem crianças e crianças. E uma dessas crianças eu conversei e eu perguntava para ela... como é que você faz para lidar com as suas emoções? Aí ela começou a falar, ela estava do lado da mãe, ela falou, mãe, hoje eu fiquei muito estressada, porque... Eu falei, por que você ficou estressada? Com a minha irmã. Mas por quê? A garota tinha uns 5 anos e a irmã devia ter uns 3. Não, porque eu estava sentado em cima do travesseiro, ela me bateu com o travesseiro. Eu falei, e que mais te deixa estressada? E ela estava sentada, ela falou assim, ficar parada. Aí eu falei, o que você quer fazer? Eu quero brincar. Então vai brincar. Então, eu perguntei para a mãe, e aí a pergunta que eu faço para vocês é essa. Como é que ela consegue falar já tão pequenininha, estressada? Não, é porque a gente conversa com ela e explica e tenta explicar para ela quais são as emoções. E aí eu perguntarei para vocês sobre como é importante a gente conversar com a criança sobre isso, para deixar ela mais ciente de estar no lugar mesmo. E ajudando aqui, acrescentando uma pergunta que tem a ver com o tema. Qual que é o peso dos pais nessa repressão dos sentimentos para começar a aflorar essas enfermidades numa criança? É fundamental essa questão de... porque a gente aprende por imitação, a gente aprende por um modelo. Então, essa construção, ela de fato, ela é fundamental que aconteça desde muito nova, né, desde cedo, que é ajudar na identificação de sentimentos, de emoções, de percepção corporal. Mas eu fico pensando, né, quando você, enfim, diz isso, quais pais conseguem ter essa condição? Porque para isso é tempo, né? É ter conseguido fazer esse processo de também se olhar, porque para eu ensinar o outro se olhar e se identificar, eu também tenho que ter passado por isso, né? Então, as emoções, para mim, também tem que ter uma clareza para eu poder fazer e compartilhar, né? E aí eu queria voltar um pouquinho no que o Marcelo respondeu, que eu discordo um pouco no sentido de, quando diz de psicólogos nas escolas, e aí você diz, olha, eu não acho que tenha que ter, porque não vai dar conta, e sim os professores serem capacitados. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Uma porque, assim, é isso, né? Então, a condição daquele profissional que, se a gente for pensar a mesma lógica nesse aspecto dos pais, que é um modelo, então ele também tem que ter passado por este processo, e muitos, enfim, estão em sofrimentos, estão sobrecarregados, e a gente pensar na escola pública, né? Então, assim, tem um recorte econômico, acho que é importante nisso, mas que o profissional de psicologia ele vai olhar para essa dinâmica, né, para a dinâmica mais ampla, para aquele contexto de escola, trabalhar as relações, e não... Porque acho que a gente vem com uma ideia de que vai ser o atendimento individual da criança. Não, é o contexto, as relações, né? E se a gente for pensar no aspecto da violência, que produz muita ansiedade, e natural que seja isso, eu queria chamar para a conversa também, da gente não esquecer, porque a gente... pode acabar localizando individualmente. Então, a pessoa se sente ansiosa e esquece um contexto que pode gerar essa ansiedade. Então, a gente está numa sociedade que é muito violenta, que as coisas são para ontem. Você estava falando da tecnologia. Se a gente não responde o WhatsApp em
5 minutos, a pessoa, né, enfim, já o que está acontecendo, não sei o quê. É uma cobrança, liga, enfim. Então, essa cobrança, né, e as relações, como as relações elas têm se dado, que é uma transformação atual, né, que é uma coisa contemporânea. Então, enfim, acho importante, até porque, recentemente, acho que tem 2 semanas, o Conselho Federal de Psicologia conseguiu, enfim, quebrar o veto, que é de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas aqui em São Paulo. Só acrescentando em relação às crianças, já para a gente passar para o próximo assunto, imagino. Sim, tem várias perguntas aqui, a gente vai passar por todas elas. E as crianças, o que eu ouvi muito nessa série Desacelera é que as crianças hoje em dia não estão tendo mais tempo de brincar, estão muito em frente às telas, e brincar, que é tão importante para o desenvolvimento delas, está ficando cada vez mais restrito esse tempo. E, principalmente, brincar ao ar livre. Todo mundo gosta de estar ao ar livre, né? A gente, quando está ao ar livre, a gente naturalmente já sente mais bem-estar, uma sensação de relaxamento. E brincar ao ar livre para a criança, relatos, mais uma vez, que eu ouvi, é muito importante, porque quando você brinca ao ar livre, você imagina, você ativa a sua imaginação, você encontra um graveto ali, já imagina que é um lápis para escrever no chão, da terra, ou então é uma espada do príncipe, ou então você se desafia, e aí você se desafia, por exemplo, a subir numa árvore. Ora, tem risco envolvido ali em subir numa árvore, você pode cair, e você se concentra, e você fica no presente, que é o que a gente... Justamente você tenta passar para as pessoas da importância de estar no presente para que se libere bem-estar. Então, quando a criança se desafia, ela está desenvolvendo a sua coordenação motora, ela fica no presente e ela está vivendo em menores proporções o que você vive e que eu imagino que você tenha muito pelos seus desafios aventureiros nos últimos anos, evoluído na questão de estar no lugar e viver melhor, com melhor qualidade de vida, como um alpinista. Isso te ajudou? Desculpa eu te perguntar, porque... Não, que é isso. E aí a gente entra aqui no próximo assunto, que eu vou jogar a bola para o Dr. Marcelo, e já emendando com você. Dr. Marcelo, no meu caso especificamente, eu optei por uma tentativa de solução de uma síndrome de burnout, usando um esporte que eu tenho que ter atenção plena o tempo inteiro, usar a palavra prioridade sem o S, a prioridade sempre é a segurança. Costumo brincar, quando a gente entra numa montanha de 6, 8 mil metros, os carregadores, os guias profissionais, eles tiram o celular da nossa mão, isso é proibido, né? Agora a gente tem que estar voando, mas eu consegui me resgatar pela natureza, pelo esporte, novas conexões saudáveis, novas amizades, mudar um pouco a forma que você enxerga o mundo e trazer a minha família junto comigo. Só que tem gente que não consegue, não é por esse caminho, por várias coisas que vocês falaram aqui agora. O uso de remédios, que é uma coisa que está muito falada aqui, tem algumas pessoas perguntando, e a gente vê que rola uma epidemia aí braba de remédio, né? Até que ponto o médico, a saúde, está sendo benéfica para curar mesmo, para tratar, ou virou uma epidemia de a primeira coisa é receitar algo e se vira aí? Os remédios, né, eles fazem parte, eles têm uma indicação em determinado ponto do tratamento, né, são importantes. Aliás, a nossa expectativa de vida aumentou muito pelos medicamentos, né, em especial as doenças infecciosas, mas eles só vão, né, numa parte do processo, como você falou, né? Eles nos ajudam a ter um certo reequilíbrio no ponto de vista cerebral, corporal, mas ele não vai na causa, né? Então, a gente, para poder endereçar a causa, né, a gente tem que ter outras ferramentas. Então, no caso do burnout, que é o esgotamento profissional, né, o estresse crônico no trabalho, né, é mais raro que a gente precise usar, né, o medicamento. A gente pode, depois, antes disso, desenvolver ferramentas próprias, né, para lidar melhor com o estresse. E uma delas é a atividade física, com certeza, né? A conexão com a natureza. Mindfulness é outra delas, né? Mas a parte social também é muito importante, né? Então, nós somos seres sociais, né? Então, várias dessas ferramentas podem nos ajudar a lidar melhor com o estresse. Ter mais atenção, fazer atividade física, estar conectado com a natureza, estar conectado com os amigos, né? Então, todas essas ferramentas nos ajudam. E o medicamento fica para uma parte mais... Quando eu já não tenho ferramentas naquele momento para lidar com o processo, né? Eu poderia, por um tempo, usar o medicamento, que é o que acontece na medicina em geral. Mas se a gente ficar só no medicamento, eu não vou na causa, eu vou até
poder ficar dependente do medicamento, né? Vou ter menos recursos para lidar com o processo. Perfeito. Lidiane, uma pergunta, por favor, me corrija em qualquer momento que eu der uma de tiozão aqui do penico. Aí você vai com os 2 pés no meu peito. Mas chega uma pessoa pedindo socorro para você, de uma realidade completamente diferente de um monte de gente que está aqui. A curiosidade que eu tenho, algumas pessoas aqui estão perguntando, é qual que é o primeiro acolhimento que vocês fazem para uma pessoa vítima de violência, uma pessoa que chega lá e que, Paraisópolis, por exemplo, agora, aquele episódio horroroso, qual que é o primeiro acolhimento de um pai ou de um menino que perdeu um amigo que estava lá, quando chega para fazer uma consulta contigo? Existe uma desculpa, eu vou retirar, não é fórmula, existe um caminho, um protocolo que vocês seguem nesse primeiro acolhimento? A pergunta que me deu vontade de fazer para você foi qual instituição você pensou que seria essa proximidade? Então, eles procurariam... O primeiro posto de saúde, se for procurar um psicólogo, ou a AMA, um instituto, ou você, porque um amigo te conhece e você é psicóloga da turma e vai lá conversar com ela. Chegou um garoto lá que está pedindo socorro. Muito fácil para mim dizer, vai para o esporte, né? Mas não é assim que funciona, a gente sabe, né? Qual que é a reação diante de uma situação tão dramática quanto essa? É escuta. E a psicologia corporal, a psicoterapia corporal vai dizer é o olhar também. Então, é conseguir olhar para quem está chegando, né? E como é que traz essas questões, né? Como é que localiza esse sofrimento. Você citou Paraisópolis, e aí eu fico pensando que ali teve uma dupla informação, mas que é constante na vida da população negra, que é o espaço que eu identifico como diversão e lazer, né? Enfim, pensando que as políticas públicas, as primeiras atacadas são sempre cultura e lazer e esporte, alvo, eu tô vulnerável para uma violência, inclusive de manutenção de vida, né? Então, se não mata de um jeito, mata de outro. Então, acho que, te respondendo, como é que eu recebo, eu estou atenta a essa fala, a esse sofrimento, né, esse relato, que é de acolhimento, né, que é de abertura, independente da política que essa pessoa estiver acessando. Não esperava por essa resposta, e se eu chorar aqui tem problema não, né? Tá tudo dominado, né, gente? Maravilhoso. Pedro, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode me ajudar a desenhar e a gente joga para o Marcelo e para a Lidiane. A pessoa que perguntou, ela não se identificou, mas ela ou ele diz o seguinte: o maior número de suicídio é masculino, sexo masculino, eu não sei responder. E existe um machismo muito grande em relação a homens com depressão, que o homem tem que ser durão, não pode chorar, etc. Como mudar esse quadro? Você abordou isso no programa? Eu entrevistei um lutador de Muay Thai, que inclusive chorou muito durante a entrevista, e ele é professor de Muay Thai. Ele disse que muita gente procura ajuda no esporte para se livrar de ansiedade, e ele, inclusive, passou por isso. E ele tem ansiedade e depressão. Aliás, é bem comum, Marcelo, quando uma pessoa tem um transtorno mental, ela desenvolver outros, né? Então, o que ele me dizia era: a pessoa, quando tem ansiedade e depressão, ela vive um conflito, porque ao mesmo tempo que ela se preocupa com tudo o tempo todo por conta da ansiedade, ela não liga para nada por conta da depressão. Então, nesse momento, ele se emocionou muito, dizendo que se não fosse o esporte, para ele já teria entregue os pontos, e ele disse que, não é só o esporte que me ajudou. Você precisa de um bom psicólogo, você precisa de um bom psiquiatra em determinados casos. E aí, jogando para o Marcelo, que eu acho que pode ser mais indicado, para responder essa questão dos remédios mais uma vez. Há um estigma em relação aos remédios. E nem sempre a pessoa vai conseguir melhorar o seu problema, dependendo do nível, só com meditação. Às vezes ela pode estar num estágio tão avançado que ela não consegue relaxar para meditar. Uma amiga minha que, inclusive, tem transtornos de ansiedade, relatou que, numa aula de yoga na academia, ela se encolhia toda e as pessoas mandavam ela abrir os braços e ela não conseguia porque ela imaginava que alguém ia pisar porque na mão dela. Então, ela sofre de transtornos de ansiedade e não conseguiu
sozinho, sem remédio, sair disso. Marcelo, existe um estigma muito grande, né? E o remédio, ele também funciona e ajuda, e não é preciso isso, em determinados casos. Sim. A gente não pode ir para os extremos, né? Nem não tomar, nem só tomar, né? Então, tem as indicações, e você tem razão, né? Nem todo mundo vai se adaptar ou à atividade física, ou à meditação, ou ao yoga, né? Então, a gente tem que olhar cada caso, né? Fazer a escuta, como a Lidiane falou. E para algumas pessoas o caminho vai ser o esporte, para outras vai ser mindfulness, para outras vai ser yoga, para outras vai ser um grupo de amigos, né? E em determinado momento, sim, a medicação vai ser importante, né? Acho que a medicação, né? Ela foi desenvolvida para esses casos extremos. Então, se eu estou com sintomas muito, né, graves de ansiedade, depressão, eu não vou conseguir parar para fazer yoga ou às vezes nem sair de casa, né? Então, tem casos sim que a gente vai ter que abrir mão da medicação, né? E aí tem um profissional junto é importante para escolher qual que é o melhor caminho. As técnicas de meditação ou de yoga, por exemplo, a gente sabe que elas são melhores na fase onde eu tenho mais recursos, né, para começar a fazer. Então, se eu estou numa fase grave de depressão, de ansiedade, eu não vou conseguir fazer. Mas se eu sair dessa fase grave, eu consigo fazer. E se eu fizer com regularidade, eu vou ter menos fases graves no futuro, né? Num aspecto preventivo. A atividade física também funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que saber qual que é a fase, né, qual que é a minha necessidade naquele momento e indicar o melhor caminho. E às vezes, vai ser a medicação. Marcelo, de bate-pronto, assim, números grandes, porcentagem de homens e mulheres que vão procurar o Instituto Mente Aberta? É um padrão mundial e para qualquer coisa que envolva cuidado. As mulheres procuram mais, né? Em torno de 70% da procura em serviços de saúde e em mindfulness, em yoga, né? São de mulheres. As mulheres têm, por razões culturais e biológicas, né, uma maior tendência ao autocuidado. O homem tem menos. E é por isso que os suicídios são mais efetivos em homens, né? Eles conseguem, porque eles têm menos rede social desse aspecto, né, de falar sobre os problemas de saúde mental. Então, qualquer intervenção de autocuidado ou de cuidado, as mulheres buscam mais. De certa forma, respondemos. Com você também, Lidiane? Porcentagem, números grandes, assim? Sim. Na saúde pública, no consultório, deixa eu ver, porcentagem? Mais mulher do que homem? 70% mulher e... Olha só. Bem, uma diferença muito grande. Mas eu queria, enfim, contribuir dizendo, até estava lembrando do nome da mesa, né? Eu, humano, porque vai dizer da singularidade e da coletividade, né? Para mim, pelo menos, fica isso. Então, quando eu falo eu, o singular e o humano te dá uma noção, né, desse coletivo. Quando você traz esses dados sobre os homens, está acontecendo, né, uma mobilização, uma movimentação importante que é discutir masculinidades, né? Que é de falar da possibilidade da afetação, né, do afeto, de olhar para isso. Então, se é aprendido, o homem ele aprende a lidar com as suas emoções de um outro jeito. E aí isso explode, né, com às vezes uma agressividade externa ou uma autoagressividade. Importante dizer que essa discussão de masculinidade ela se dá por conta de um feminismo, né, que vem também problematizando, então, vem problematizando violências, né, de um lugar que não se aceita mais, e aí os homens, pensando que nós somos seres sociais, então estamos todo o tempo na relação, homens também são obrigados a se reverem, e aí essa reflexão importante, né? Que aí depois vão ter as vertentes, que é masculinidades, e aí como é que eu sou afetado? Se eu sou um homem negro, se eu sou um homem branco, se eu sou um homem gay, né? Enfim, um homem trans. Sim, faz todo sentido. Pessoal, acho que agora que a gente está mais pertinho, o coração conectou, está todo mundo quentinho, né? Eu quero fazer um convite para vocês aqui, para a gente ver se está todo mundo na mesma página. Quem aqui já foi diagnosticado ou está diagnosticado ou sente que está precisando de ajuda e tem alguma foco do que nós estamos falando aqui em cima, e eu vou levantar a mão porque eu sou essa pessoa também. Por favor, levanta a mão. Bastante gente, né? A gente está falando realmente de uma coisa muito atual, né? Uma coisa que
está afetando a vida de muita gente. Tem um dado aqui que me deixou alarmado, e por isso que eu perguntei isso para vocês, que 86% dos brasileiros têm algum fundo emocional alterado entre ansiedade e depressão. 86% é muita gente, gente. Nó. Não é não, Pedro? Verdade. Tem inclusive, umas perguntas que a gente faz e vocês pensem se vocês responderiam sim a algumas dessas perguntas ou a várias. Então, você tem falta de paciência com pessoas lentas, especialmente trabalhar com pessoas lentas. Você tem dificuldade para dormir à noite. Você acorda ou você sente tensão muscular. Enfim, você se sente ansioso. E aí, antes de... Talvez vocês tenham respondido sim a uma ou a várias, como no meu caso. Então, foi por isso que eu fui atrás dessas respostas e convidando as pessoas que vierem a assistir essa série Desacelera a tentar, junto comigo, adotar posturas e novos métodos de lidar com a vida para pisar no freio, desacelerar. E entre as terapias possíveis, tem quantas? Inúmeros. Então, a gente está falando de mindfulness, está falando de meditação, e exercício físico é muito importante. E aí, a gente pode ir para um livro de colorir, ler sem ser uma leitura técnica que vai te acrescentar no trabalho necessariamente, desligar, só ler por ler, quebra-cabeça, cada um tem a sua opção, faz o que se encaixa melhor no seu perfil. Tocar instrumento, quando você aprende a tocar instrumento, você está se concentrando ali em repetir e fica no momento presente, e é uma forma, por que não, de meditar também. Então tem várias possibilidades que saindo daqui, acho que o pessoal, se não pensou em fazer ainda, acho que vale a pena. Vale a pena. Lidiane, fica à vontade. O Pedro, quando ele estava falando num outro momento, falou sobre estratégias, ler um capítulo inteiro, e aí eu fiquei pensando que é resgatar comportamentos antigos, né? Então, assim, a gente, no desenvolvimento, na tecnologia, foi se perdendo no caminho, né? Então, tudo que você foi dizendo, eu fiquei pensando, nossa, é resgatar, é fazer o que a gente fazia antes, mas, enfim, né? Você tem razão. Sabe uma coisa que eu fiz que me fez muito bem? Tudo que faz bem para você é meio que óbvio. Então, quando eu estava no auge do burnout ali, que eu acordava cansado, ia dormir morto, não tinha vontade de fazer nada, etc., eu comecei a falar, o que é óbvio que me dava alegria, né? Falar com a minha avó me dava alegria, eu ligava para minha avó do nada, sabe? Aí saía para caminhar com o meu filho, porque não sei o quê, no outro dia eu fazia, e fui resgatando essas coisas muito óbvias, que são essas que você acabou de citar, né? Que a gente vai deixando para trás. Aquilo me dava uma injeção de adrenalina imediata, que eu acho que me ajudou muito a, por exemplo, não usar medicina, né? Remédios, né? Pessoal, a gente está indo aqui para o final do papo, mas eu queria tocar num assunto aqui que eu acho que ainda dá tempo, que 2 ou 3 pessoas perguntaram, eu vou tentar colocar tudo numa pergunta só, que é a relação disso tudo que a gente está falando, com esse mundo que a gente vive das empresas que visam cada vez mais lucros, investimentos, coloca todo mundo nessa pressão do dia a dia. E aí eu vou aglomerar 4 perguntas que eu passei o olho aqui que tem a ver com isso, colocando uma pergunta muito lúdica para vocês. Algum CNPJ vale um AVC, Marcelo? Com certeza não, né? Mas o derrame, né, o AVC, tem a ver muito, né, com a nossa saúde, com o nosso cuidado. Mas hoje realmente a gente tem uma tendência no que a gente fala do obter, né? Ter êxito pela obtenção de algo, né? O próprio empreendedorismo está nesse campo, né? Ele é muito legal, a inovação, mas ele nos leva a querer ter mais, né? Fazer algo mais. Isso pode explicar uma parte dessa percepção de estresse que a gente tem seguido, né? Tem sentido, os jovens também, né? Buscar alguma coisa diferente, buscar inovar, buscar obter algo. Só que isso depende muito do externo, né? Então a gente está sempre dependendo do externo. E tem um nome para isso que a gente chama de felicidade hedônica, né? Toda vez que a gente obtém algo, a gente fica feliz, mas é fugaz, dura pouco, né? Tem uma outra felicidade que é a eudaimônica, que seria a felicidade de estar
conectado consigo mesmo, né? Ou com as pessoas que a gente gosta, e em especial conectado com os nossos valores de vida, do que são nossos nortes. E isso é mais sustentável, né? Então, talvez a gente precisaria reequilibrar esses dois, né? A hedônica é legal também, mas está mais no nível da conexão, né? De estar conectado com os valores e com as pessoas que a gente gosta. O Marcelo é tão relaxado que ele respondeu sem... Ele não está prestando atenção que ele está aqui. Então, vale a pena seguir esse mindfulness. E ele falou da felicidade hedônica. Deixa eu aproveitar também... E respondendo a sua pergunta sobre... Vale ou não vale? Não, né? Vale. Mas acontece que tem muita gente que trabalha com internet. E é difícil se desligar, porque... Se você não está online, você está perdendo dinheiro. A pessoa que faz entrega. Agora, até que ponto você tem que estar online o tempo todo? Não dá para desligar um pouquinho? Como é possível equilibrar isso? Acho que essa é a pergunta. E ele falou também da felicidade hedônica. Uma pergunta que eu deixei de fazer naquele momento que eu pedi para vocês responderem sim ou não come por ansiedade? Vocês comem por ansiedade? Esse é o meu pior... nesse quadro de ansiedade que eu me encaixo, eu como muita besteira, eu sou viciado em doce. Já tentei cortar radicalmente, não deu certo, porque você fica ranzinza. A minha mulher falou, pega um brigadeiro, pelo amor de Deus. E aí, eu sei como é. E aí, eu perguntando para a nutricionista e endocrinologista, o que a gente faz? Primeiro, segundo ela, e aí a dica que, aproveitando que está acabando, eu deixo também. Olha, quanto mais comida de verdade você comer, menos vontade de doce você vai sentir. E outra também, quais são os alimentos que vão fazer você desenvolver um bem-estar que você sempre acha no docinho? Anotem se quiserem. Castanhas, banana, aveia, ovos, vegetais verdes escuros e chocolate amargo. E aí você fala, mas nada disso é doce. Aí eu falei, mas e aí, quando você quer comer um doce? Tenta comer menos doce e vai para um chocolate de qualidade, um chocolate puro cacau. Enfim, fica essa lista de compras para vocês. Né? Vou quebrar o protocolo e vou fazer um ping-pong com vocês aqui para ver se a gente consegue também ajudar, não ajudar, mas dar umas dicas legais. Doutor Marcelo, um bom livro sobre mindfulness. Tem vários em português, né? Nós temos alguns, mas tem um que chama Atenção Plena, que é muito bom, está disponível. Atenção Plena. Para você, uma boa série na Globosat ou que está aí na internet, se você falar desacelera, a gente encerra o debate aqui agora. Um bom livro, deixa eu ficar no Por bom favor, livro enquanto eu estou tentando livro. lembrar da série. O bom livro, a gente tem O Poder do Agora, bom. Tem também Coisas que você só vê quando desacelera. Um livro também bem legal. Calma é um outro livro também que está nessa série aí. Tem livro também falando sobre respiração. Agora, série, vai estrear uma agora em janeiro. Dia 21. Dia 21 de janeiro, chamada Desacelera na Globo News. E daqui a pouco, se eu conseguir lembrar, eu falo outra. Maravilhoso. Lidiane, um bom terapia é a música, né? A música é terapia para muita gente. O poder do hip hop na geração, hoje a gente estava falando sobre isso. Você tem um artista preferido, uma boa música para você dar de dica para a galera? Então, acho que assim, a música é aquela que te toca, né? Aquela que você... Eu gosto muito de samba, então, para mim, é sempre uma ótima pedida. Mas eu fiquei pensando nisso, quando fala de estratégias, o que faz sentido para você, né? Como é que você também pensa no seu tempo, na divisão do tempo e de investimento de energia a partir daquelas coisas que te dão prazer? Você estava dizendo, conversar com a minha avó, eu fiquei pensando nos almoços de domingo. Então, a gente que era aquela coisa de começa e não sabe muito que horas que termina, porque todo mundo conta tudo. A gente se perdeu, né, muitas vezes nisso também. Então, essa possibilidade, os encontros, enfim... Maravilhoso. Pessoal, no ano que vem, eu estava comentando com meus novos amigos, que no ano que vem a gente grava a 7ª temporada do Sete Cumes e eu vou tentar escalar o Everest, né? O Everest é a maior montanha do mundo e é uma escalada complicada. E aí o meu treinador, que é um psicólogo, um dos chefes lá da equipe, ele me propõe situações que o meu cérebro vai dar tilt, que é o que você está falando, tá?
Pedro, a nova situação que meu treinador me propôs, e eu estou há 10 dias vivendo ela, é até dia 20 de fevereiro, quando eu começo o processo do Everest mesmo, vou para a Ásia e tal, eu estou submetido a uma alimentação vegana. Ok? Tem 10 dias isso. Semana passada eu fui almoçar com uma amiga minha e ela pediu um pudim de leite condensado de sobremesa. O pudim chegou na mesa. Cara, eu senti o gosto do leite condensado, meu irmão. Entrou no cérebro aqui, começou a descer no corpo. E eu falei, agora eu vou agredir um ser humano. E ficava me contendo, e ela percebeu isso e não sabia o que estava acontecendo. Você está bem? Eu falei, não, eu estou péssimo. Nesse momento eu quero tomar banho de doce de leite, eu quero me lambuzar em você. Ó, para você ver como é que são... Mas eu fiquei firme, cara, e consegui. Né? Incrível, né? Marcelo, acho que a gente ganhou mais 7 minutos. Enquanto eu procuro a última pergunta aqui, você acha que desafiar o cérebro, contém de uma forma lúdica aqui, real, é uma oportunidade de você sair da mesmice, ou é um delírio que eu falei aqui? Não, com certeza, né? Nosso cérebro, até por questões de economia de energia, a gente tende a automatizar os processos, né? A gente aprendeu alguma coisa, meio vai no piloto automático, né? Um grande exemplo, a gente caminhar na rua, você não percebe que está caminhando, né? Você está pensando em outra coisa. Só que para aprender isso não é legal, né? Tudo que a gente automatiza deixa de ter um espaço de aprendizagem. Então esses desafios nos levam, né, a abrir espaço de aprendizagem. Então é super legal. Isso para o cérebro é super importante, né? A gente tem uma tendência ao longo da vida de diminuir um pouco o cérebro, né? A gente vai perdendo algumas conexões. E se a gente faz esses desafios, eles se mantêm no mesmo tamanho. Então, Perguntar para o Marcelo. Fica à vontade. O jornalista aqui é você, eu estou de intruso. Aliás, eu estou aqui fora da minha zona de conforto, a gente tinha que trocar. Ô, Marcelo, como fazer para treinar a mente, para meditar melhor? Eu imagino que muita gente já tenha tentado meditar e aí pensou, não, mas eu fico viajando, isso não é para mim, não adianta. É verdade que cada vez que você percebe que você viajou e volta, é como se você fizesse uma musculação no cérebro e cada vez você vai ficar melhor. Explica, por favor. É isso mesmo, né? A gente vai ter uma oficina agora às 4, né? Já Boa. Convido todos para a oficina. Então, quem tiver interesse, a gente vai falar sobre isso, né? O que é realmente meditar. Mas a gente diz que meditar é para qualquer um, né? Porque o que cria uma barreira, às vezes, são alguns preconceitos que a gente tem em relação à meditação. Um deles é que a mente vai ficar em branco, né? Isso é impossível. Os nossos olhos veem, os ouvidos ouvem, a mente produz pensamentos. O que a gente vai fazer é exatamente o que você falou, né? Que é perceber quando a mente não está no lugar, né? Então, é um exercício realmente de percepção da mente e que ela fique menos à deriva, é isso. Aí né? ela volta para a respiração. Isso, e a gente usa um ponto no corpo para poder treinar isso. A respiração é um exemplo. Mas não tem o objetivo de limpar a mente, né? Tem o objetivo da gente compreender melhor como que ela funciona. Isso está acessível para qualquer pessoa. Pessoal, o Dr. Marcelo falou do workshop de meditação que vai ter às 16 horas. Eu vou lembrar que a gente mudou o lugar do workshop. Vai ser no Domo agora, e não mais onde estava marcado, porque lá é mais gostoso, mais silencioso, e é onde vai acontecer. No Domo, mesmo horário, às 16 horas, o workshop com o Dr. Marcelo. Eu quero encerrar o nosso papo com uma pergunta que eu achei super legal. Vou começar com a Lidiane, que é o seguinte: a gente falou muito aqui que a tecnologia, a era digital, atrapalha, né? Mas uma pessoa perguntou aqui e faz um super sentido. Como que a tecnologia pode contribuir com o controle de ansiedade e de depressão? Lidiane, você tem algum palpite? Como que a tecnologia contribui e não atrapalha? Nossa, eu acho que ela contribui se ela for, de fato, usada de uma maneira eficiente, com aquele objetivo primeiro. Mas acho que muitas vezes a gente, na lógica do ter que fazer, da aceleração, a gente tende a se perder, enfim, ser consumido por ela. Então, acho que, usando de uma maneira efetiva, ela contribui, né? Porque a gente foi, inclusive, falando de coisas. Então, por exemplo, eu gosto da meditação, né? Utilizo a internet, enfim, para fazer os aplicativos todos para poder meditar. Então, é uma contribuição, assim.
É o que eu consigo pensar nesse É momento. o uso, Tá perfeito. é o uso consciente da tecnologia, né? E como você falou, tem muitos aplicativos para meditação que ajudam sim. O que eu deixo de recomendação aqui é esse aqui, ó. Tem uma árvorezinha aqui no meio e o nome do aplicativo chama Forest. Então, o objetivo aqui é você desprogramar por 30 minutos o crescimento de uma árvore. Nesse momento, você não pode tocar no telefone. Qual o objetivo? É que durante esses 30 minutos você se proponha a fazer outra coisa. Que não toque, senão sua árvore vai morrer. E aí você vai criando uma... É legal. E aí não serve de nada, mas é bom, porque serve para você estar... Não gera uma ansiedade de Gera não morrer? Super. Eu já matei muita árvore. Mas você... É legal, gente. Baixa, porque aí você fica concentrado em... Qual que é o nome, Pedro? Forest. Forest. Eu vou até... Dois. Eu vou quebrar o protocolo aqui e falar o seguinte. A turma vai querer se conectar com a gente. Você usa mais Instagram? Instagram, Pedro Neville com 2 L's. Pedro Neville com 2 L's. Se conecta e irrita ele lá para ele passar mais dica. Você também usa Instagram? Qual que é a rede que você mais? Nada, né? Então, bem pouco, mas o e-mail... E-mail, alguém usa e-mail aqui? Levanta a mão. Ó, 3 pessoas, Lidiane. lidiaraus@yahoo.com.br e eu estou tentando o Facebook. Então Não mexe com isso não. Tá, Fica então onde tá você bom. tá que tá ótimo. Mexe com isso não. Doutor Marcelo, rede social para se conectar com a turma. Doutor Marcelo Demais, tudo junto, né? Estou no Facebook, no Instagram, mas usem com parcimônia, né? Mas a gente divulga coisas lá. A tecnologia é super legal, né? O lado da aprendizagem, então a gente pode entender melhor o que é ansiedade, o que é depressão, como praticar, né? Como fazer exercício, atividade física, tem os aplicativos. Mas acho que a grande questão é essa, o uso consciente, né? O caminho do meio. Então que seja eficiente, que seja útil. Maravilhoso. Pessoal, a gente está encerrando. Vou lembrar aqui o workshop do Dr. Marcelo, 16 horas, vai ser no Domo, ok? A gente ainda tem muita coisa legal acontecendo por aqui. Vocês vão ficar por aqui a tarde toda? Eu estou por aí também, a gente se cruza. E o próximo painel aqui começa daqui a pouco, Consumo Humano, com o Bruno. Ó, o Bruno Capão está por aí, ele já chegou, super Bruno Capão. A Daniele Bibas, Fernanda Camargo e a mediação do Caio Brás, da GNT, daqui a pouquinho, nesse lugar aqui, mas está rolando um monte de coisa legal. A gente acabou no tempo, olha lá, gerou ansiedade incrível, né? Não foi? Isso é minimamente calculado. Obrigado pela presença, obrigado, pessoal, até a próxima. E a gente se vê por aí. Obrigado, gente.